Certo, bom dia, muito bom dia. O pessoal está conseguindo acompanhar aí. Se você está acompanhando a nossa transmissão, dê um ok. Se o áudio estiver ruim, dá um toque. Tudo certo aí? Bom dia, bom dia. Então, estamos online, certo? Olá. Bom dia, pessoal. Muito obrigado a todos vocês aí que estão nos acompanhando nesse webinar, nosso primeiro webinar, que a gente já costuma fazer alguns encontros de comunicação aqui pela V2 Media, uns encontros presenciais, mas dessa vez a gente decidiu fazer num formato diferente, inclusive para ser mais inclusivo e abrangente a outras pessoas de outros estados que geralmente não podem nos acompanhar. Mas hoje vocês têm essa oportunidade. Estou muito feliz de participar com vocês. Bom, se o áudio não estiver ok, pode comentar aí no chat, a nossa equipe de suporte vai dar um retorno para a gente. Bom, continuando, os nossos encontros de comunicação que a gente faz são para levar conteúdo relevante para os comunicadores, e é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Geralmente, os nossos encontros presenciais, a gente tem também uma rodada de networking para se conhecer melhor. Você pode se apresentar aí no chat, o seu nome, a sua empresa, a empresa que você trabalha. A gente vai fazer um sorteio, os sorteios que a gente faz nos nossos encontros, a gente vai fazer através desse webinar também. Para participar desse sorteio, a gente pede que você responda o nosso questionário de feedback, de como foi essa transmissão, se você gostou, o conteúdo, foi tudo ok para você. E a gente vai enviar também um certificado para todos aqueles que participaram desse nosso encontro também através do webinar. Os nossos encontros presenciais, fiquem tranquilos, muita gente perguntou se a gente ia parar de fazer os encontros presenciais, mas a gente vai fazer. E o próximo encontro será aqui em São Paulo, na semana do dia 21 a 25 de maio. Certo? Então, sem mais delongas, eu quero apresentar dois grandes amigos que vão conduzir aqui esse nosso bate-papo virtual. Renato Thompson, que é o diretor comercial da V2 Media, está aqui. E bem-vindo, Renato, muito obrigado. Bom dia, galera, tudo bem? E ele vai fazer a apresentação mais formal aqui do nosso convidado e palestrante hoje, o Zé Luiz Ovano. Nossa estrela da manhã. A estrela da manhã. Beleza? Muito obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida... mais uma questão aqui. Para fazer uma pergunta para o nosso palestrante, você usa a hashtag e escreve a pergunta aí no chat. Então, para fazer a pergunta, hashtag e a sua questão. A gente vai selecionar, tem muita gente participando, a gente já bateu mais de 100 participantes online agora. Uau. Então, provavelmente a gente não vai conseguir atender a todas as perguntas, então a gente vai tentar agrupar perguntas parecidas. Bom, mas é isso aí, pessoal. Então, vamos seguir aqui com o nosso programa e o Renato vai dar o prosseguimento. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Estamos aí com o nosso tempo bem alinhado até aqui, né? Tudo dentro do previsto, do cronograma, muito bom. A gente tem a B2 Media tem o prazer essa manhã de receber aqui no nosso espaço Zé Luiz, da Supera Comunicação. Bom dia, galera. Eu acabei deixando o microfone um pouco mais longe aqui. Se você... Tá todo mundo escutando bem aí, tranquilo? Tá
Tá ok? O pessoal não comentou nada, então joia. Maravilha. Zé, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço. E também vai ser o meu primeiro encontro virtual. Então, Verdade. Já é garantia de um grande aprendizado para todo mundo aqui. Legal, que bacana. Muito legal. Muito Agradeço o convite. Faz muito tempo aí que nós somos parceiros. Isso aí. E discutir sobre planejamento é, de fato, um dos assuntos que eu mais gosto de conversar. Legal. Vamos deixar até as formalidades, a minha proposta é a gente deixar as formalidades de lado, encontros de comunicadores, que é legal a gente realmente ter conversa. Com certeza. Muito mais uma palestra, eu acho que isso vai funcionar bem se a gente começar aqui, eu começo de uma linha condutora do tema, mas quanto mais vocês conseguirem contribuir, eu acho que mais rico vai ser essa nossa manhã, esse tempo. Tá fechado. Reservado. Tá fechado, assim? Show. Beleza? Vocês topam aí, todo mundo? Tamo junto? Boa. Pessoal, então, bom, reforçando a importância desse tema de planejamento, estamos aí finalizando ainda o primeiro trimestre desse ano, né? E acredito eu que independente do departamento, da área, planejamento é fundamental para a garantia dos bons resultados, né? A gente costuma dizer que quando você não tem uma definição de onde você quer chegar, qualquer lugar valeu a pena, né? Você não tem uma mira, então qualquer lugar que você atingiu, ok, estava valendo. E não é isso que a gente busca, principalmente dentro da área de comunicação corporativa, né? Comunicação interna. Precisamos ter esse mapeamento, essas estratégias muito bem definidas e por isso nós escolhemos trabalhar esse tema aqui hoje e nada melhor do que o Zé. Pode chamar de Zé? Pode, todo mundo me chama de Zé. Nada melhor do que o Zé, o cara de um especialista. Zé, queria que você contasse pra gente, para começar aqui o esquenta, um pouquinho da Supera, cara. O que a Supera faz, embora assim, acho que vai ser uma pergunta, a maioria da galera, do pessoal aí já conhece a Supera, uma das principais agências, né, no Brasil, por onde eu vou, eu comento da Supera, a galera fala bem, eu conheço, já ouvi falar, mas conta mais um pouquinho para nós aí, talvez tenha alguém que ainda não saiba. Vamos lá, vamos sim. Vamos projetar, já conseguimos, não sei se a galera está conseguindo assistir, ver já o nosso... Já se faz a apresentação da Supera já dentro do contexto do tema que a gente vai conversar. Deixa eu também até contar um pouco sobre o meu dilema em relação ao que vocês me encomendaram, né? Falar sobre planejamento. Qual é a questão que eu imaginei aqui? Eu acho que é um tema que todo mundo tem interesse também quando nós fazemos os nossos encontros, os nossos eventos. A gente faz as nossas pesquisas de satisfação e lá quais os temas que são mais interessantes para os próximos. Eventos sempre aparecem planejamentos, pesquisas, mensuração de resultados, enfim. Então, quando vocês me fizeram o convite de colocar nisso, pensei eu comigo, né? O que eu vou falar de novo sobre planejamento? Até porque estruturas de planejamento, elas estão disponíveis na web o tempo inteiro. Basta ir na página do Bracon, e-books, tem uns livros técnicos também que eles repassam. Eu acho que hoje é muito fácil vermos diferentes tipos de estruturas quanto aos projetos. Então vamos lá, vamos ver se vocês entendem aqui a minha proposta, vocês acham que é coerente, a gente vai conduzindo por aqui e vocês vão fazendo as perguntas. Boa. Se as perguntas começarem a rolar bem e tiverem um contexto, não vou me preocupar em abandonar esse PPT, a gente passa só a conversa de fato, tá bom? Então, show, vamos conduzir assim. Vamos lá, deixa eu só fazer uma apresentação aqui do currículo da nossa estrela, né, dessa manhã. O Zé Luiz, ele é sócio-diretor de estratégia e cultura organizacional da Supera, especializado em comunicação com empregados, formado pela ESPM, no curso de comunicação social, com ênfase em propaganda e marketing, e pós-graduado em gestão de conteúdo em jornalismo pela Universidade Metodista. Com 20 anos de experiência, já atendeu mais de 300 empresas de médio e grande porte. É isso aí, Zé. É isso aí. Parabéns, hein, cara. É isso aí. Obrigado, cara. Boa, bela caminhada. E com certeza vai ter muito para acrescentar para nós aqui nessa manhã. Vamos lá, Zé.
Vamos lá, então deixa eu começar essa nossa conversa. Convido então vocês a acompanharem também um pouquinho desse PPT, dessa projeção que vocês estão vendo. Para entrar no tema, para falar sobre planejamento, eu vou apresentar a Supera rapidamente, 2, 3 minutinhos, para a gente entender como nós enxergamos o planejamento, para depois eu poder contar um pouco sobre metodologias, ok? Então, só para vocês terem uma ideia, a Supera, quando nós projetamos a Supera, imaginamos uma agência especializada em comunicação com empregados, para uma atuação nacional. Então, hoje nós temos 5 unidades de atendimento. A Supera, curiosamente, nasceu no interior de São Paulo, São José dos Campos. Temos uma unidade em São Paulo, temos uma atuação em Fortaleza já há cerca de 5 anos, Salvador há 2 e Rio de Janeiro é a frente mais nova, que tem cerca de 1 mês. Começamos a atuar, mas os clientes aí espalhados pelo Brasil inteiro. Então, vamos lá, para a gente conseguir entender como seria essa nossa atuação. Projeta lá para mim o primeiro, que acabou pulando para outros. Não, lá na frente. Isso, muito bem. Então vamos lá. O que nós entendemos como comunicação estratégica com empregados? Esse é o nosso posicionamento, essa é a nossa bandeira, é por isso que a gente luta, ok? Primeiro combinado, Renato, que eu queria fazer aqui com vocês, o título desse encontro é Planejando Comunicação Interna. Nós vamos abandonar a comunicação interna para a gente falar sobre comunicação com empregados, porque esse é o sentido que a gente vê da coisa. Concordo. Em 2012, tivemos aí uma importante obra, foi lançada pela Tatiana Capelano, pelo Bruno Carramenha, pela Viviane Mans, Comunicação com Empregados, da comunicação. Que despertaram realmente na gente a oportunidade e a consciência de que não existe mais nenhum tipo de informação que fica restrita aos muros de uma organização. Sim. Exatamente. Então, para quem eu tenho a oportunidade nas minhas reuniões em explicar essa visão, faz todo sentido. Com certeza. Não adianta a gente continuar falando de endomarketing, não adianta a gente ficar falando de comunicação interna, se na real, cada vez mais a prática é uma comunicação de dentro para fora. Perfeito. Ok? Então, é assim que a gente tem se Vamos posicionado. lá, a comunicação com empregados, não comunicação interna, hein? Para simplificar, vamos nessa. Boa. Então vamos lá. Por lá. que eu acho aí a coerência, né, toda? Primeiro, que a gente atua, quando a gente trabalha no planejamento, a gente tem que ter um olhar para os protagonistas de uma organização, são as pessoas. Ótimo. Ok? E fora isso, a gente tem que encontrar um equilíbrio, porque não adianta só a gente promover uma série de celebrações, de datas temáticas, enfim, isso muitas vezes pode cair no vazio, se a gente não tiver um alinhamento da estratégia, um compartilhamento do negócio. Ok? Então a gente atende os interesses, a gente busca um equilíbrio entre o que realmente a empresa deseja, precisa comunicar, com o que as pessoas querem entender do negócio, das frentes de atuação, do propósito e por aí vai. Ok? É claro, se a gente fala que a gente faz uma comunicação estratégica com o empregado, onde mais aparece isso? Nós temos que provar o nosso valor. Então, o tempo inteiro nós estamos aplicando metodologias, isso de novo é planejamento, né? Ou a parte complementar ao planejamento, como a gente vai ver aqui, que a gente consegue, de fato, provar quais são os caminhos que estão trazendo... Essa questão de provar o valor é algo importantíssimo, né, para a área de comunicação. O tempo inteiro. Nesse próximo slide, se a gente for ver o que a Supera hoje desenvolve, hoje são 12 frentes, nós temos uma atuação bastante ampla em relação a serviços de comunicação. Dessas 12 frentes de atuação, 8 existem planejadores envolvidos na Supera. Okay? 8. Então, quando nós enxergamos a necessidade de construir uma agência que fosse estratégica, a gente entendeu que ali o planejamento ele seria um ponto de consultoria para toda a empresa, para o nosso time e também para os times de comunicação, que são os nossos parceiros. Okay? Um pouquinho dos clientes que nós atendemos, então nós não temos também aí uma única atuação, a gente tem diferentes negócios, isso é bom, porque a gente aprende muito com isso. A gente tem a possibilidade de cruzar todos esses históricos, esses bens, enfim, a gente consegue... E se você me permite um comentário rápido aqui, vi ontem você compartilhando na tua rede social. Sim. Um comentário muito bacana sobre a ampliação
da área da sua carteira, né? Sim, da Supera. Como que você pode dizer É uma isso? mudança do mercado, não enxergo só como da Supera não, mas assim, a base, comunicação interna, por onde normalmente se começa, né? Por indústrias. As indústrias que geralmente elas tendem a pedir ou pediam os principais trabalhos. Pedem ainda, mas assim, quando a gente entra no mercado, como aconteceu com o Ceará, como aconteceu com Bahia, geralmente essas indústrias as primeiras que pedem, solicitam e entendem a importância de uma comunicação especializada. Agronegócio, nosso Brasil também é fortíssimo nessa frente, também é uma consequência, mas de uns 2 anos para cá, a gente viu aí com grande felicidade e satisfação empresas digitais também buscando. São empresas que têm um número menor de pessoas, mas um público bastante crítico. Boa. E, consequentemente, elas precisam ter todos esses alinhamentos, a promoção de um diálogo corporativo tão importante quanto uma empresa que tem 15 mil funcionários. Legal. Eu queria aproveitar para você que está assistindo a gente aí, escreve para nós qual que é o business da tua empresa, qual é a área de atuação. Nossa turma aqui vai fazer um filtro para a gente ter uma ideia, né? Porque isso que o Zé está falando é muito legal. A gente também observa esse movimento de vários segmentos, não mais algumas áreas específicas, né? Alguns business específicos, mas o leque cada vez maior de empresas entendendo que a área de comunicação com empregados ela é fundamental para o crescimento do negócio, para a sustentação do negócio e tal. Escreve aí, vamos interagir, galera, vamos dizendo para a gente entender. A Cibele vai dar um help para a gente aqui, para entender. Tecnologia, design, educação, construção civil, supermercado, o público é bem variado. Que legal. Muito legal. Isso representa a diversidade de negócios que já demandam serviços especializados, né? Muito bom. Dentro da nossa atuação, a gente tem uma grande preocupação em valorizar. Agora sim, vou falar comunicação interna, né? Ainda é muito comum, isso é um ponto, acho que, a ser melhorado quando a gente faz encontros de comunicação. Os próprios comunicadores, eles falam, a comunicação interna sempre foi vista como um patinho feio da comunicação corporativa, enfim. Não podemos pensar pequeno, ok? A gente precisa valorizar o que a gente consegue entregar, quais são as nossas atribuições dentro dessas organizações. E a gente tem uma atuação bastante forte nessa promoção do diálogo, na promoção de quais são as grandes entregas que a gente consegue fazer. Então, de novo, o planejamento, cabe a ele essa execução, ok? Então, nesse caminho que a gente mais tem feito é valorizar todas as entregas. Eu costumo dizer, né, se for uma rádio interna, que seja tão legal quanto uma rádio aberta, se for um cartaz para mural, que ele seja tão legal quanto um anúncio para revista. Exatamente. Se for um vídeo institucional, que ele seja tão atrativo quanto um comercial de TV, por que não? Okay? Com certeza. As verbas, obviamente, elas são diferentes do que o mercado publicitário ele tem, mas a gente sempre tem recursos e muita criatividade, pertinência. Se a gente fala em planejamento, a gente tem informações, orientações para a gente conseguir tomar as decisões mais adequadas. Acho que o planejamento, a gente já falou sobre isso, acho que você vai reforçar ainda mais. O planejamento ele vai dar subsídio para a área, para ela conquistar mais o seu espaço conquistar ainda mais o seu espaço dentro da organização, para a gente poder melhorar o nível, né, do que acontece, das entregas que acontecem. Né? Exatamente isso que você falou. O mesmo material, quando é para o cliente final, fantástico. Não o mesmo, mas aí um material, quando é para o cliente interno, do colaborador, né? Não pode. Não pode, de forma alguma, porque cada vez mais também os colaboradores eles são ou não embaixadores da marca. Né? Ele tem aí um poder incrível de falar bem ou mal da empresa nas suas redes sociais e conseguir visualizar, né, o negócio. O comentário corre demais. Sim, eu acho que vale a pena também a gente buscar algumas interações aqui com o pessoal agora. Na tua empresa aí, como que é essa divisão, assim, né? O que acontece? A área, tudo que é relacionado externo tem muito mais atenção do que interno ou não? Aqui na minha empresa o cenário é diferente, há um equilíbrio, para a gente ter uma ideia aí do geral de vocês que estão assistindo esse webinar. Escreve para a gente como que é essa diferença, né? Externo, interno, há esse equilíbrio ou não há, ainda é o patinho feio, né? Para a gente poder
melhorar aqui os nossos exemplos e as nossas falas. Isso aí. O que eu queria também frisar no começo dessa nossa conversa, né? Quando vocês nos passaram a temática, a gente tem que prestar atenção em dois aspectos. Eu preciso conversar aqui com vocês. Nós temos um público que é de agências e nós temos um público que são clientes. Então, existem obviamente são trabalhos similares, um encomenda e o outro executa, e depois os dois juntos eles fazem o negócio acontecer. Okay. Mas ora eu vou falar e contextualizar um pouquinho para a visão da agência, o comunicador que trabalha em agência, e ora para o comunicador que trabalha em cliente. Perfeito. Ok? Ótimo. Vamos lá. Está sendo projetado até só para... Está na câmera, a gente vai voltar aqui. Tá bom, tá legal. Se você já quiser deixar a tua pergunta aí pra gente, hashtag, né, lembrando, coloca a hashtag e faz a tua pergunta. Já temos duas perguntas aqui. Um comentário, tá, comentário do Carlos Vasques, dizendo que comunicação interna, né, é centralizado em mim. E existe um setor de marketing que tem um investimento milionário. Sim, são os primos ricos, né? Essas coisas vão melhorar, Carlos. É isso aí, Carlos. Não vamos desistir não, cara. Vamos junto aqui brigar para a gente conseguir mais espaço dentro da organização. Uma pergunta aqui do Ivan, para a gente ir esquentando, né, ainda mais. Quais os erros mais frequentes na definição dos objetivos da comunicação? Será que a gente vai abordar isso durante o... Vamos entrar nisso. Tá, então vamos segurar. E vamos segurar, se eu não responder, você volta a me cutucar aqui, a gente vai conversando em cima disso. Então vamos lá, slide na tela. Vamos lá, deixa eu dar uns pulos aqui para onde nós estávamos. Eu acho que não vai muito. Um pouquinho mais. Vamos lá, agora já tem aqui. Vamos lá. Antes que a gente entre em planejamento, né, vamos pensar o que é planejar. Opa, esse aí eu assisti em 2 dias, hein? Sim, muito bom. Gente, o que é planejar? Okay, vamos nos atentar primeiro em relação a isso. Eu confesso que uma das vagas mais difíceis de serem preenchidas na Supera é quando a gente divulga, precisamos de um planejador de comunicação. Eu percebo que as pessoas não têm noção do que a gente precisa executar quando a gente pensa, então agora pensando em agências, o que um planejador de comunicação faz em si. Okay? Quando a gente divulga a vaga, né, vaga para planejamento de comunicação, as pessoas vêm com um histórico de organização de eventos, um planejamento de eventos, vêm com um histórico de organização de promoções, organizações de distribuição de brindes, enfim, existe tudo, uma composição normal, tá? E também de plano de comunicação, que é o que a gente vai falar aqui também, planejamento de comunicação e planejamento de campanhas, por exemplo, ok? Mas eu sinto a necessidade de ilustrar um pouquinho mais para vocês, primeiro, qual seria a nossa compreensão em relação ao planejamento de comunicação, ok? Então, assim, o que acontece? Planejamento todo mundo faz, tá? A gente, na nossa vida, a gente faz, vamos casar, a gente faz um planejamento de férias, planejamento do que a gente vai comprar no mercado, o tempo inteiro a gente planeja, ok? Mas isso é uma atuação, é um pensamento tático, ele tem um começo, um meio e um fim, preparativos para que a gente consiga, de fato, chegar a objetivos pessoais. Tá bom. Nada mais todo mundo está acostumado a fazer, ok? Quando eu não sei se todo mundo sabe disso, mas a Supera ela começou como uma agência de propaganda. Em 2007, Bom, 2008... Na verdade eu sei, mas acho que a galera não sabe. Então... Sim, não, é interessante a gente ter esse olhar. Né? Eu sou formado, né, a minha base toda foi no mercado publicitário. Então me formei em propaganda e marketing pela SPM. Trabalhei em agências, depois abri a Supera ali como uma agência de propaganda. Isso em que ano? Olha, eu atuo desde 99, ok? Em 2007, 2008, começamos a atender no Itaú. Na época, 115 mil funcionários, já demandando serviços, campanhas de comunicação interna, eventos.
e de repente eu entendi que ali existia uma especialização que estava em desenvolvimento. Nicho. Ok, o nicho. Bacana. Em 2011 é que a Supera de fato se voltou exclusivamente para esse segmento. Ok? Então eu costumo dizer que praticamente não existia nenhuma agência fazendo isso. Existiam sempre existiram boas agências atendendo no marketing, atendendo comunicação interna, mas a gente queria aí fazer uma prestação de serviços num formato que a gente via organizacional com base no planejamento. O planejamento ele precisava ser o centro desse trabalho para a gente ter uma postura muito mais consultiva do que na execução de peças, campanhas e por aí vai. Tá? Então, o que acontece é que eu começo a comparar essa formação para a gente conseguir fazer entregas de planejamento. De novo, gente, acho que a maioria das pessoas que estão acompanhando a gente, ouvindo a gente, elas vieram à base de formação em RP ou em jornalismo. Poucos talvez sejam de propaganda. Mas se eu comecei nesse mercado, eu percebi já de início algumas diferenças marcantes. Primeiro, vamos lá, o que acontece com agências de propaganda e o que acontecia na época com agências de comunicação voltadas para a comunicação interna, né? Tá, e assim, só para reforçar, eu não quero te cortar, mas sim, que isso aqui essa é uma base muito importante para a gente entender o que é planejamento, porque falar de planejamento, como você disse no começo, isso você bate no Google e vai ter 10 páginas lá para você. Então a gente quer abordar uma base maior, mais estruturada, para te dar mais subsídio, né? Então não o começo, a visão, a nossa visão, para a gente conseguir chegar agora em metodologias. Vamos lá, vamos embora. Então vamos lá, o que a gente encontrou? Quando a gente pensa no mercado de comunicação interna, comunicação com entregados, o que era, mas ainda tem um pouco disso, tá? A gente percebe muito isso. Se a gente tiver um olhar para as agências especializadas, os próprios atendimentos eles eram os planejadores. Ok? Nós tínhamos, até poucos anos, baixa mensuração de resultados. Por incrível que pareça, eu me surpreendi muito com isso. Propaganda sempre foi pautada nas entregas, anuncia, vende, ou então não é resultado. Ok? E em comunicação interna era pouco isso, de fato, uma preocupação baixa em relação às organizações quanto a isso, entregas. E também propaganda sempre foi muito forte em pesquisas. Pesquisas sempre foram a base para a tomada de decisões e orientações de planos estratégicos. Números, né? Isso infelizmente não acontecia quando nós começamos lá em 2007, 2008, 2009 e ainda não acontece muitas vezes. Eu encontro muitas empresas até hoje que eu pergunto como é que são feitas as mensurações, não existem. Quais são os investimentos em pesquisa, não existem. Exatamente. Essa é uma realidade. Nós tivemos um dos temas dos eventos que a B2 Media coordenou no ano passado foi mensuração de resultados. Esse foi um dos que a gente mais teve adesão e perguntas. Então a gente vê que realmente o pessoal não está um pouco perdido ainda nessa questão, né? Sim. Até vale uma interação aqui com a galera, né? Comentando aí pra gente. O pessoal está fazendo um filtro aqui, tá? Como que é isso aí na tua empresa? Você consegue mensurar, não consegue? Quais os problemas, as dificuldades que você tem? Entendendo que a mensuração é extremamente importante para o planejamento. Exatamente. Então vamos lá, como eu contei para vocês, se a nossa atuação ela precisa ser em comunicação estratégica com empregados, nós precisamos ter um olhar diferente. Então, se a gente precisa ter uma agência, para sermos uma agência consultiva, a gente tem que planejar o tempo inteiro, a gente não faz sentido a gente ter uma área de planejamento. Então, na Supera, a área de planejamento ela foi trocada, e não é só o nome, obviamente, todo o entendimento. Existe uma área hoje de estratégia e cultura entendendo sempre como cultura organizacional. Ok? Todos precisam fazer planejamento. Analistas de comunicação, áreas de comunicação, todos planejam o tempo inteiro. Ok? Vamos falar sobre planejamento de comunicação interna, mas sobre essa ótica. Como um planejamento ele pode ser estratégico, um planejamento ele de fato ele consegue ajudar no manejo da cultura organizacional e no alinhamento ao negócio. Então, eu acho que essa foi uma introdução necessária para que a gente pudesse começar a entrar nessas metodologias. Ok? Então, o que eu proponho aqui para vocês? A gente tem 3 focos dessa nossa conversa. O primeiro é a pesquisa. Então, vamos fazer planejamento, vamos falar sobre planejamento. Fundamental a pesquisa, vamos entender como a gente consegue colocar isso em prática. Ok? O planejamento em si. E aí, depois, o pós-planejamento, que é o acompanhamento. E aí, Renato, eu chamo a atenção que, propositalmente, eu fiz ali 2 considerações. Em pesquisa, a gente tem uma afirmação, né? Já vendemos muito bem essa ideia para os nossos diretores.
as empresas sabem que é preciso investir em pesquisas, tem crescido muito essa frente. E a gente tem um comentário aqui, olha só, muitas pessoas estão comentando sobre a dificuldade de mensurar. Sim. E falta de budget para as campanhas, né? Sim. Mas o primeiro ponto ali que a gente está falando agora, que você está mencionando, muita gente aí comentando sobre a dificuldade desse Vamos falar, processo. justamente na terceira fase aqui de acompanhamento, é que eu vou entrar em indicadores e mensuração de resultados. Boa, ok? boa, então fica antenado aí. E aquela duvidazinha ali no final, né, aquela exclamação, tem muito a ver com essa pergunta que acabaram direcionando, ok? Como fazer? Né? Como mensurar? É difícil, precisa ter verba, não necessariamente muita verba, depende do que a gente precisa mensurar, vamos contar um pouco mais quanto a isso, mas na boa, assim, abrindo o jogo, né, estamos aqui no papo virtual, muitos ainda não sabem como fazer a mensuração, a metodologia básica de mensuração, ok? Então, é por isso que muitas vezes isso não acontece. Tá. E aí, beleza, então temos essas três frentes quando a gente pensa em planejamento, não posso falar de planejamento sem falar antes de pesquisa, não posso falar de planejamento sem depois falar sobre acompanhamento, mas o tempo todo a gente precisa ter uma postura consultiva e uma postura de controle. Legal. Ok? Comunicadores corporativos em empresas. A gente sempre ouve muito falar que nós precisamos ser menos operacionais e nós precisamos ser cada vez mais consultivos. O planejamento que dá a possibilidade dessas interlocuções com a alta direção, por exemplo, para a gente conseguir mostrar valor do que a gente é capaz de fazer. Ok? Boa. Então vamos lá. Então olhando para cada um desses aspectos, relacionei nesse slide quais são possibilidades hoje muito comuns de encontrar em empresas. Então, uma empresa precisa de um planejamento, contrata uma agência, faz um planejamento pela própria área de comunicação. Muitas delas já têm pesquisas de clima ou pesquisas de engajamento. Tem crescido muito também a participação no Great Place to Work. Verdade. Tudo isso são grandes subsídios para balizar os nossos planos. Okay? Já é comum, mesmo que seja um formato de pesquisa muito centrado em canais, campanhas, as pesquisas de comunicação interna, que são válidas, elas agregam também, é importante fazer isso, ok? Agora, quando a gente chega num aspecto, num cenário, num contexto em que não existe nenhum tipo de pesquisa, a gente tem que recorrer ao que está aberto para todo mundo. Então, basta a gente utilizar uma exploratória e aparecem estudos, artigos, aparecem aí inúmeras tendências de consumo de mídia e, consequentemente, prováveis comportamentos das gerações que hoje atuam dentro de uma organização. Isso tudo é uma base necessária para a gente começar um processo. E você ainda observa, Zé, na tua caminhada, que existem empresas que não têm nada de pesquisa? São raras. Né? Raras. É por isso que aí vamos para a afirmação, ok? Já vendemos essa ideia lá para a alta direção, ok? Pesquisa de clima, quase todas elas precisam ter. Quando você fala de já vendemos essa ideia para a alta direção, apareceu uma pergunta para nós aqui agora, do Gustavo Groman. Sim. É isso, Gustavo? Como fazer os líderes entenderem a importância do planejamento para a área de CI, comunicação com empregados, comunicação interna, como fazer eles comprarem a ideia? Então essa questão acho que envolve a mensuração também, né? Como fazer os líderes entenderem a importância desse... Vamos entrar nisso também, mas eu até adianto para você, daqui a pouco eu retomo, tá? A gente tem que parar de falar de comunicação interna para a gente fazer grandes entregas. Ok? Vamos entender isso daqui a pouco, tá? Boa. Dando sequência nessa nossa conversa, o que eu queria aí mostrar para vocês, ok? Por onde começar? Então, é muito comum, a gente tem as reuniões de integração, as reuniões de imersão, e a gente precisa, é inevitável, eu sempre me pergunto, como é que é o jeito certo de começar, né, um trabalho de planejamento? Então, vamos voltar à pesquisa, ok? O jeito certo de começar esse trabalho. Consegue só liberar para mim? Isso. O que mais que eu acredito verdadeiramente, tá? Não é uma pesquisa de comunicação interna, mas é um diagnóstico de comunicação interna e cultura organizacional. É um trabalho mais abrangente, ok? Esse é um trabalho, Renato, que dificilmente uma área de comunicação vai conseguir colocar em prática, extrair tudo que é necessário, porque é preciso ganhar confiança, com base aí em contrato verbal de confidencialidade do que vai ser extraído,
eu só entendo que isso é possível por base de uma consultoria. Uma consultoria, uma agência, enfim, uma empresa, ela é contratada, ela, por meio de técnicas, ela consegue se reunir com empregados, ela consegue extrair de fato o que as pessoas entendem sobre a organização para a qual trabalham, ok? E isso nada mais é do que o poder da escuta, é o que a gente consiga, de fato, ter conversas o tempo inteiro com essas pessoas que vão ajudar a gente a fazer um planejamento bastante consistente. Legal. Consegue passar aqui, o frango que está congelado de novo? Isso. Como é que tudo começa, Renato? A gente tem que ir para as bases, ok? É muito comum e é bem provável que quem esteja participando aqui com a gente fale isso no seu dia a dia, né? Como fazer a comunicação chegar aos extremos, né? Como levar a comunicação de fato para quem está nas unidades distantes, enfim. Né? A gente tem uma pergunta exatamente sobre isso aqui da Leila. Sim. Minha maior dificuldade está na indústria. Como achar meios de comunicação com tantos turnos e a maior parte dos colaboradores que não tem acesso a computadores. Então, acho que ela está falando um pouco mais de canais aqui, mas... Sim. Leila, o caminho é a gente fazer o processo inverso, a gente tem que sair da nossa, geralmente as áreas de comunicação, as agências, nós estamos numa zona confortável, né, que a gente costuma dizer que é o ar-condicionado, né, e partir de fato para o campo. A gente precisa conversar com essas pessoas para entender quais são as expectativas que eles têm em relação a temas, informações, a de fato o entendimento do negócio, e por aí vai. Então, olhando esses próximos slides, a gente tem um pouquinho disso. Né? Então, a gente precisa, de novo, se a gente for voltar, né? São as pesquisas de consumo que as agências de propaganda sempre usaram. Aqui são as pesquisas também que a gente fala. A gente quer saber das pessoas que fazem a empresa, o que realmente elas querem receber, elas precisam receber. Isso muda tudo. É uma outra ótica de fazer um planejamento. Okay? Eu assim, nesse nosso bate-papo aqui, me lembro agora de um dos encontros que a gente promoveu também no ano passado, uma fala do Anderson Passos, do grupo Baumgart. Ele estava discursando sobre isso e ele perguntou para o pessoal, falou, quantos de vocês levantam das suas cadeiras e vão até a base conversar face a face com o colaborador, ouvir a opinião desse cara, pegar um carro e ir visitar uma outra unidade, um avião que seja, ir até um outro estado, uma outra cidade, entender a operação, ver a operação. Quantos de vocês fazem isso? Menos da metade do pessoal levantando. Então isso é muito importante, né? A gente fundamental. A gente esquece do básico. Né? Do básico, Então, de vez em quando a gente, nessa nossa conversa, a gente vai olhar um pouquinho dessas técnicas e a gente vai entender como isso pode dar muito mais garantias de sucesso no que a gente executa. Vamos jogar um comentário para a galera aqui. Você faz isso? Como que é aí no teu dia a dia? Você costuma, talvez não você, mas alguém da tua equipe, direcionar alguém para ir até a base mesmo, conversar com o teu público interno ali, os teus colaboradores e tal, visitar as unidades? Você já fez, com que frequência você faz isso ou não? Ou nunca fiz, nunca pensei sobre isso. Vamos entender esse cenário aqui também. Para a gente fazer um planejamento, ok? Um planejamento bem feito, também a gente tem que ter a compreensão que existe uma cultura de comunicação em toda e qualquer empresa e que existem diferentes tipos de comunicação. Existe a comunicação interna, existe a comunicação administrativa, existe a comunicação entre áreas, existe a comunicação RH, existe a comunicação da liderança e existe a comunicação informal, que é a famosíssima rádio peão. Okay? Então a gente tem que conseguir entender, mapear tudo isso muito bem para que a gente consiga fazer entregas consistentes quando a gente vai organizar tudo isso. Vamos lá. Então, para a gente ir aqui nos caminhos. Conseguimos sair. Vamos lá. Então, a atividade que a gente precisa praticar é a imersão. Então, por onde começar? Né? É a promoção das escutas, nada mais é do que a gente voltar para o básico. Então, vamos começar a andar pela organização. Vamos sair do escritório corporativo e vamos para esses famosíssimos extremos que são tão desconhecidos. Qual tipo de comunicação faz sentido para quem trabalha nessas pontas? Como é que ele se sente em relação à empresa? E aí entra muito a cultura organizacional. Legal. Uma área de comunicação pode fazer muito bem uma pesquisa de comunicação, perguntar quanto aos canais. Mas eu acredito que somente uma consultoria externa vai conseguir fazer com que as pessoas digam
como é que eles se sentem na organização, se eles se sentem à vontade para dar ideias, se o líder de fato comunica, se existem líderes, se existem chefes dentro de uma organização, e por aí vai, ok? E também o mapeamento de quais são esses agressores que existem na comunicação. A passagem do slide está um pouquinho lenta aqui pra gente, né? Aqui. Mas ó, temos um comentário da Priscila aqui. Olha que legal. Estive nesse encontro com o Anderson e depois disso comecei a ir mais até as pessoas. Muito bom, Priscila. Parabéns. É isso aí. Priscila. É isso que a gente quer. É isso que a gente mais gosta você de ver. circular, mais eles vão entender que você está promovendo de fato um diálogo dentro da organização. Muito legal. Ok? Muito legal. Vou precisar da tua ajuda aqui, Fran, em 3 minutos, fazer uma passagem um pouquinho mais rápida dessas visitas. Então, o que eu quero mostrar aqui, gente? Aqui são caminhos que nós fizemos junto com comunicadores, clientes, ok? Num processo de diagnóstico de comunicação. Eu propositalmente coloquei ali, volta só uma lá, Paulo. Eu propositalmente aqui coloquei, até para me defender com os outros da minha equipe, né? De costas, tá? Não vou mostrar o rosto de ninguém, porque ninguém fica legal com capacete ou com redinhas no cabelo, tá? Nada de querer dar zoom aí para ver o rapazinho no fundo ali. Mas se é para a gente ter o entendimento de fato onde a comunicação acontece, onde a comunicação deve chegar, a gente precisa fazer até mesmo os roteiros por onde circulam, onde acontecem os encontros face a face, as reuniões, os alinhamentos, enfim. Legal, okay? boa. Precisamos entender até mesmo, acompanhar os diálogos de segurança, as reuniões de alinhamento também, do que representa aí a rotina de trabalho deles. Show. Uma foto de um mapeamento também na indústria agrícola, por exemplo, ok? Legal, Então, muito como legal. É que os líderes eles conversam, o que eles dizem, se é compreensível ou não é compreensível esse discurso, enfim. Excelente. Pegamos também até mesmo o transporte, e olha que interessante, ali tem uma TV corporativa. Olha lá. Legal. Dentro dos ônibus dessa empresa. Né? Então, funciona ou não funciona, o que eles acham, e a gente vai o tempo inteiro conversando também, informalmente, com essas pessoas, para a gente conseguir extrair o máximo de informação. Né? Áreas de produção, e existem, como é trabalhar ao lado de quem fica 8 horas num forno? O que faz sentido? Sim, não, e às vezes a gente começa, quando a gente está dentro do ambiente do escritório, com o arzinho condicionado ligado, sim, e o computadorzinho na frente e tal, às vezes a gente, para mim isso aqui funciona muito bem, sei lá, um determinado processo da área de comunicação espetacular, mas e lá na ponta, né? O cara que está com você disse agora 8 horas imerso num calor, num ambiente fabril e tal, isso é demais, muito legal. Podemos dar sequência. Existem locais que a gente vai que eu acho fantástico, né? São locais fantásticos aí, eu realmente fico muito grato pela profissão que eu tenho, porque permite a gente conversar com pessoas em situações de vida que são fantásticos. Demais. Agora, vamos olhar um pouquinho para isso aqui que tem um aprendizado. Okay. Essa é uma empresa do setor sucroenergético, é uma usina, okay, de produção de etanol, energia, açúcar, e a gente rodou, então sair do ar-condicionado é isso, ok? Não é difícil, muitas vezes os próprios analistas, os nossos clientes, eles andam pela primeira vez junto com a gente, eles não têm a oportunidade de circular, exatamente. Às vezes até porque não é por falta de iniciativa não, porque não liberam verba para fazerem esse circuito nas indústrias locais de trabalho. Entendi. Pode ir passando, por favor. Então assim, é isso aqui, ó. Isso é sair do escritório, gente. Isso aqui é onde essas pessoas trabalham, ok? Não é na Berrine, não é na JK, entendeu? É onde essas pessoas trabalham. Agora mesmo a turma que de repente não é um ambiente produtivo, de produção, né? Mas é um ambiente de escritório, como a gente está falando aqui da Berrine, JK, blá blá blá. Mas ainda assim, né, esse cara até mesmo dentro do escritório, ele está em um outro ecossistema que nós, comunicadores, precisamos ainda assim entender esse ecossistema, né? Exatamente. Assim, do tipo, o que eu quero dizer é, não se exclua do exemplo, né? De repente o teu cenário não é esse, mas... Essa usina ela fica no Mato Grosso, vocês estão vendo aí o ambiente, né, o quanto tem de pó, isso aqui é uma área faz toda a parte de transporte, logística, precisamos andar nisso também, ok? Colhendo, né, uma cana aí, muito público agrícola, enfim. Esse carrinho que fica é o ponto de apoio.
Olha só. Essas pessoas, elas têm aí água, elas têm um ponto de descanso, aí é que acontecem as trocas de comunicação. Então, existe um mural que ele é armado, e a gente está falando de quantas pessoas, mais ou menos? Cerca de 15 a 20 pessoas circulam aqui. Aqui é o banheiro, também é onde eles têm. Então, é um ponto, o restante tudo é isso, é a plantação, né? Que legal. E aqui acontecem as reuniões face a face. Zé, posso te fazer uma pergunta que chegou Pois não, vamos lá. Agora? A Nelly está dizendo para a gente assim, ó, onde eu trabalho é um pouco difícil fazer isso. Isso aqui, que a gente está falando, né? Sair do seu ambiente e ir até o público, o cliente final, que é o colaborador. Sim. Pois se trata de advogados e estão sempre ocupados. A gente não vê muito isso por aí também. Que não está ocupado hoje em dia, né? Isso aí. A gente também vive a síndrome da ocupação. Pois né? é. Mas vamos lá. Então, mandamos vários conteúdos, pesquisas por e-mail, e a maioria não lê ou não responde. E quando vamos às mesas, eles dizem que não tem tempo. Como fazer nesse caso, meu querido amigo Zé? Nelly, promova essas conversas. Pergunte qual é o melhor formato, como é que eles querem receber a informação, qual é o canal certo, quais são os assuntos que interessam. Às vezes, eu não conheço nem qual é a sua empresa, mas é difícil arriscar aqui, eu não posso dar uma solução. Mas eu acredito muito nas qualitativas, nessas escutas, nessas conversas em profundidade, para conseguir entender, por exemplo, o que funciona para eles, o que funciona para a maioria. Acho que o apoio da liderança, no caso da Nelly, que é fundamental, né? Se ela tem esse problema o líder precisa apoiar isso. Pô, eu sento do lado do cara, o cara não pode falar comigo, acredito que a liderança precisa, nesse caso, se envolver mais, né? Sim. Faz sentido isso? Faz todo sentido. É preciso ter aí alguém de cima dando o aval para que isso para ela, né? Exatamente. Legal, é isso aí, Nelly, não desiste não, vamos lá, vamos com força aí. Coloquei uma fotinho para comprovar que a gente enfia o pé na lama, né? Então pegamos 43 graus na colheita. Opa! Isso sim que é sair do ar-condicionado, né? Imagina como a gente fica acabado num dia desse, mas para a gente é realidade, para as pessoas é realidade, né? É o dia a dia, é o que acontece o tempo inteiro, né? É isso aí, muito legal, parabéns pelo trabalho. Agora vamos parar nisso aqui, nesse slide, ok? Esse colaborador, ele estava mostrando para a gente com extremo orgulho o mural. Tá bom. Ok? E tanto nós quanto o cliente ficamos... O que vocês sentiriam, né? Vocês, a gente, pensa naqueles layouts maravilhosos, naqueles temas fantásticos. De repente na usina não tem nenhuma impressora colorida, é muito comum isso, então o layout bonito já sai uma cor só. Mas ele mostrou, não sei se vocês conseguem entender, olhando para ele, com extremo orgulho a gestão que ele fazia do mural. Isso é comunicação que legal, de verdade, o que acontecia ali. Isso é sensacional. Só a gente conseguindo ir realmente para onde tudo ocorre, a gente vai conseguir fazer entregas corretas. Sensacional. Então, para a gente fechar essa primeira parte, ok? Quando a gente faz uma pesquisa de comunicação, clientes podem fazer diretamente pesquisas de comunicação, o que eles vão analisar são canais. Gente, a gente precisa ir muito além disso. A gente precisa entender cultura. Sim. Ok? E aí a gente sempre consegue mapear por meio de percepções. Percepção que cada um carrega dentro de si. Se a gente jogar uma pergunta e aqui a gente for dar uma resposta, cada um vai dar o seu entendimento. Então cada um tem o seu histórico, o seu nível escolar, o seu momento de vida e tudo mais. O que a gente faz é conseguir juntar quais são os traços da cultura real percebida por quem faz a empresa. E isso passa a ser um grande direcionador para tudo que vai ser planejado na sequência. Acho que é evoluir, né, a maturidade. A gente escuta muito sobre canais. A comunicação não é canal, né? Vamos lá. O canal é um gosto de provocar. Comunicadores internos nós precisamos falar menos de comunicação interna. Boa. Ok? Vamos lá. Sensacional. Vamos dar sequência aqui. Essa frase aí vale, hein? Vale anotar aí. Na segunda frente. São 3 frentes, tá, gente? Planejamento. Então agora, vocês me comentaram. Planejamento. Vamos lá. O que eu posso acrescentar aqui de novo quando a gente fala em comunicação voltada para essa frente? Dentro do que eu falei, ok? O que acontece? Vamos fazer uma coisa muito prática, Renato. Eu até peço que os comunicadores que estão acompanhando a gente, se vocês quiserem fazer um teste real, procurem agendar uma reunião com o presidente da empresa
para falar sobre canais. Uma reformulação de jornal, que tal uma rede social, um aplicativo, uma plataforma. O que vocês já têm, vão melhorar. Vejam, mensurem aí qual vai ser a importância que esse presidente vai dar para a conversa que você propõe. Ok? Agora vamos inverter. Procurem o presidente para vocês falarem sobre engajamento. Como melhorar o engajamento. Como melhorar o clima organizacional. Como trabalhar os colaboradores para que haja um trabalho de reputação forte, um planejamento de gestão de crises, enfim, são entregas muito maiores. O planejamento ele tem que olhar cada vez mais para isso. Os canais, o próprio nome está aí, eles escoam as informações, as mensagens, mas não pode ser mais de cima para baixo, isso tem que ser para todos os lados. Ok? Então, assim, quem perguntou lá, tá? Planejamento, né? Entregas de planejamento. Aqui, a gente tem que ter esse olhar. Okay? A gente tem que provar resultados o tempo inteiro. Existem muitas pesquisas que provam resultado o tempo inteiro. E a gente tem que entregar o valor do que a gente deposita energia, forças, as verbas, que se a gente for comparar com publicidade, a gente sempre vai sair perdendo. A gente tem que parar com isso, a gente tem que olhar realmente para a nossa realidade, pensando que são cenários diferentes. Muito legal. Sobre isso, Zé, a Isabelle Araújo colocou para a gente aqui assim, ó, pensando em melhorias de comunicação envolvendo os líderes, estamos querendo promover neste ano um workshop voltado para os gestores da empresa, a fim de falar sobre comunicação e a importância do engajamento entre as áreas. Então, olha que legal essa sacada da Isabelle, totalmente de acordo com a proposta que você está colocando aqui para nós. Né? É necessário, Isabelle, uma evolução essas discussões para que realmente pessoas de outras áreas comprem essas ideias. Legal, Isabelle, parabéns aí pela ação. Vamos lá, então vamos entrar um pouquinho em planejamento aqui, vamos partir aqui para o que é mais comum, né? Então, por onde a gente começa então o planejamento? Fizemos as pesquisas, ou usamos as pesquisas que existem ali de recursos para uma organização, ok? Por mais banal que pareça ser, eu vejo que os principais problemas que se tem no planejamento de campanha, no planejamento de comunicação, é a ausência de um bom briefing. A base toda começa aqui. Então a gente vai pensar sempre em dois aspectos. Quem é a agência? O atendimento, o planejador, recebendo um briefing, okay? Da área de comunicação, ou a área de comunicação recebendo um briefing de uma área cliente. Ok? E, Renato, eu costumo sempre questionar quando alguém me responde, seja agência ou cliente, dizendo o seguinte: o cliente não soube passar o briefing. Tá? O cliente não soube passar o briefing. Nós, que nos propomos a fazer planejamento, nós temos que ter a postura de um jornalista aqui. Então, nós temos que ser um entrevistador. Ok? Se eu não fizer as perguntas certas, você não me entrega um briefing. Sim. Base é essa. Se o analista de comunicação não tiver uma postura de um entrevistador, ele não vai extrair da área cliente as perguntas certas. Sensacional. Áreas clientes não sabem passar briefings, não entendem. A gente pode criar, a gente trabalha muito com formulários, a gente compartilha isso com os nossos clientes, enfim, é um esforço necessário. Mas a gente não pode esquecer nunca dessa postura de fazer uma entrevista, para a gente obter as informações que são necessárias. Legal. Isso acaba soando como um álibi, né? Sim, não deu certo porque... acho que muitas vezes é uma desculpa, é uma falha. Uma falha. Se o briefing não está bom, ok, de repente o cliente ele não tinha todas as informações, mas a gente precisa saber o que ele tem que correr atrás. Sim, tá? Eu acho que isso é legal, acho que é um tema muito bacana também que a gente pode evoluir. Gostei disso que você falou agora. Queria até pedir para o pessoal, para você comentar conosco como que é isso aí no teu dia a dia, né? Você aborda, a tua equipe aborda essa postura jornalística para com as áreas, ou como que funciona essa passagem de briefing, como que esses dados chegam para você, e uma vez que eles chegaram, como que você faz, né? E dependendo de como a gente entender aqui as respostas, acho que é válido até a gente evoluir depois um tema especificamente sobre isso. Sim. Super interessante. Sim. Isso aí. Bom, gente, eu tenho aqui alguns slides que eu relaciono, não vou passar por eles, a gente tem conversado bastante quanto a isso, mas aí vocês encontram alguns direcionadores para o que eu acredito que seja uma base para a gente conseguir fazer um bom planejamento. Okay? Então, o que eu destaco aqui, a questão do olhar para o público,
não existe mais um único público dentro de uma organização, existem muitos tipos de público diferentes, Sim. existem pelo menos 3, 4 gerações diferentes dentro de uma organização, e mesmo assim, se a gente for estratificar por níveis hierárquicos, por tipos de atividades, a gente não tem. Foi-se o tempo que um cartaz resolvia toda a comunicação interna que se fazia. Okay? Sim. Então, esse é um olhar que a gente precisa ter, essas segmentações de públicos também, a gente tem que ter uma atenção tremenda. Eu aqui proponho também algo muito básico que a gente muitas vezes compartilha com os nossos clientes quando a gente pensa na reestruturação de processos, que depois vão conseguir balizar a força para a construção de bons planejamentos. Mas se vocês forem olhar ali o principal, né, a questão da compreensão do briefing sempre essência, é sempre o ponto de partida, mas ali logo na segunda, que é o bloquinho maior, né, de fato, é um tema relevante para virar uma campanha. Ok. A área cliente procurou. Vale a pena virar uma campanha? Vale a pena fazer um planejamento? Ou pode ser uma matéria, pode ser uma notícia num canal existente. Então, qual status a gente vai determinar? Exatamente. Então, eu não sei se eu fui claro aqui, existe um plano de comunicação, vamos pensar nele anual. Ok. Postura da área, as entregas principais, enfim, existem muitos planos específicos, os planos de campanhas. Vale a pena, ou a gente tem que ativar isso pelos canais. Okay? Então aqui é o principal aspecto. O cliente aqui que está passando o briefing, ele sempre vai querer um uau, né? Um vídeo, uma matéria, uma campanha. Sim. Ele sempre vai querer algo super importante para aquilo, mas cabe ao comunicador, dentre as regras, as diretrizes que ele deu, determinar onde que isso vai caber de uma melhor forma. Então vamos lá, quem for fazer o planejamento, né? Primeira questão, vale o planejamento ou não? É básico, mas é onde a gente erra muito também. Ok? Então aqui também um pouquinho ainda a continuidade, né? Então chegou uma demanda, qual a área, a definição da relevância, qual a importância que vai ser dada para isso. Legal. Se a gente for seguir estritamente as áreas que encomendam os trabalhos, tudo vai ser importante e tudo vai ser urgente. Então também é uma postura aí de quem faz planejamento, esse controle específico. Esse slide, pessoal, na verdade toda essa apresentação ela vai ficar gravada, é isso aí, né, pessoal? Vai estar disponível na plataforma do Eventials para você assistir depois, então não se preocupe em anotar aí alguma coisa de slide, porque isso você vai ter depois aí, tá bom? Ok. E aí como é que a gente coloca esse briefing em prática, né? Então, também que eu gostaria aqui de deixar com vocês para repassar, existem diferentes tipos de planejamento. Legal. Ok? Existem planejamentos que eles têm que fazer uma entrega estratégica, existem planejamentos que eles são meramente táticos, existe operacional, ok? A gente precisa também nivelar e conseguir entender o que a gente quer como entrega. Tática e operacional, a princípio, parecem a mesma coisa, muito similares, mas aqui vocês encontram o que se diferencia, ok? O estratégico é o que mais a gente tem que mensurar resultados, porque, de fato, são as grandes entregas que a gente tem a possibilidade de executar. O tático é o que vai ser mais trabalhado no nível aí de campanhas, de peças, canais, enfim, quais são os meios. E o operacional, para a gente conseguir ter uma compreensão clara, vamos pensar nas artes temáticas. É muito mais, o brinde, a ação diferenciada, é a lembrança, são aquelas poucas peças, mas assim, onde vamos colocar a nossa energia e como tudo isso vai estar posturado dentro de uma única linha de raciocínio, dentro de um processo de comunicação que é estabelecido por um plano, por exemplo. Ok? Muito bom. Então aqui eu também tenho um pouquinho mais dessas entregas que eu estou deixando para vocês, para a gente conseguir entender como isso funciona na real. Show. Renato, o que eu fiz também? Vamos lá, estamos falando de planejamento. E eu comentei que a gente vai fazer a pesquisa, okay? A gente vai, escuta as pessoas, a gente de fato extrai qual é a compreensão que elas têm da organização. Eu peguei, se a gente for pensar no diagnóstico de comunicação e cultura, especificamente quando a gente analisa a comunicação interna, o que as pessoas acham da comunicação interna feita pela empresa. E aqui existem 7 pontos que são mais sensíveis. Legal. Por favor, não entendam que um é mais importante do que o outro. Eles são os pontos que mais se repetem. Tá bom. E a gente consegue olhar onde a gente mais falha nas entregas. Ok? Então, normalmente, resultados, uma média desses diagnósticos de comunicação e cultura. A comunicação interna. Faltam canais formais, solidificados e periódicos. Okay? Faltam canais. A rádio é forte e gera ruído.
ruído, mal-estar, insegurança, aumento ali na procura pela ambulatória, enfim. Que agora é o WhatsAppião. Agora né? o WhatsApp cresceu mais ainda, agilizou mais ainda essa atenção. O WhatsAppião. Você tem o WhatsAppião aí na sua empresa? Não? Como é que é? Conta pra gente aí. A necessidade de estratificação dos públicos, então, uma comunicação só que não chega, não entendida, não compreendida, enfim. A comunicação entre áreas que enfrenta muitas barreiras. Aqui está um dos pontos que a gente mais tem que se atentar, que não necessariamente é uma entrega que cabe aos comunicadores internos, okay? Mas comunicação entre áreas é geralmente uma das áreas mais sensíveis. Certo. Faltam ferramentas de comunicação para a liderança e da liderança para as suas equipes. Os conteúdos precisam ter relevância, de novo, a importância, do que as pessoas querem de fato saber, e falta agilidade na comunicação que é morosa entre si. Aí eu pergunto, né? Se a gente for olhar, os principais erros em comunicação com empregados, ainda eles estão muito na base. Sim. É muito no operacional. Sim, verdade. É muito no tático, ainda é muito no básico. E eu creio que isso é um reflexo e uma oportunidade ao mesmo tempo de tudo que a gente pode crescer. Seria muito legal se aqui a gente tivesse temas como reputação, engajamento, alinhamento ao negócio, compartilhamento da estratégia, enfim, esses grandes temas. Mas ainda a gente para na base. No raso, né? A gente Então, muito raso. exatamente. Então, como uma pessoa colocou, né, como é que eu faço? Né? Primeiro a gente tem que fazer a base funcionar, para a gente conseguir em paralelo estabelecer planos, mas que sejam condizentes com a entrega. Então, se eu tenho só uma pessoa na área de comunicação interna, responsabilidade de comunicação interna, eu preciso ter muita consciência do que eu tenho que fazer, colocar o meu tempo e energia para que eu consiga entregar de fato o que eu prometi. É muito básico, mas ainda é necessário. Sim, que é exatamente o que a Nádia coloca aqui para nós. Colocaria mais um ponto sensível. A falta de equipe. Vejo as áreas de CI formadas normalmente por uma pessoa apenas. Sim, acontece muito, acontece muito. Temos aqui também muito rádio peão e fazendo fofocas preocupantes. Tivemos uma chamada boa sobre isso, Mariana. Gostou do termo, galera, boa. Mariana, sabe uma questão só? De novo, eu não conheço a realidade que você vive em si aí na tua empresa, mas assim, rádio peão sempre tem, sempre vai existir. Independente do tamanho da empresa, do segmento da empresa, o que você tem que entender é o seguinte, né? Você tem que mapear isso. Ser rádio peão provoca estragos. Ser rádio peão, ela tem credibilidade. Numa pesquisa de comunicação interna, se a gente fizer uma pergunta, né? Qual o principal canal de informação para você? Se vier lá em primeiro ou segundo lugar os colegas, o estrago é enorme. Ao contrário, se for o meu líder, uma situação ideal. Ok? Então vamos lá, para a gente continuar aqui a nossa linha de Pessoal, raciocínio. só quero fazer uma desculpa aqui, Zé. Fique à vontade. Falei do WhatsAppião, né? A galera tá comentando aí e tal, gostou do termo, da brincadeira. Não estamos em momento algum diminuindo a importância desse que tem sido um canal muito utilizado dentro das organizações, né? O que a gente está colocando aqui é muitas vezes aqueles dos grupinhos informais que através de plataformas como essa e N outras plataformas isso se tornou muito mais sensível, né? Que antes era conversa de corredor e agora a gente tem isso dentro do bolso. Então assim, mas também pode ser, claro, como algumas pessoas colocaram aqui, funciona, é um canal que funciona muito bem dentro das empresas, mas enfim, vamos evoluir o nível das nossas conversas, né? Não estamos aqui falando de canais, não, precisamos diminuir as nossas conversas sobre canais e passar a conversar sobre engajamento, sobre estratégia, vamos estar sempre trazendo essa evolução para as nossas conversas, né? Mas só para fazer um esclarecimento aí. Legal. Vamos lá, então passamos por pesquisa, passamos por planejamento e passamos agora para acompanhamento, ok? Lembrem-se, por favor, daquela interrogação que eu fiz, porque eu acho que a área que ainda não é, na frente, que não é tão bem assistida por nós, comunicadores, ok? Precisamos ter indicadores, nós precisamos nos comprometer com a organização e nós precisamos mensurar esses resultados. Quando eu falei em escutas, a promoção da escuta, a promoção do diagnóstico de comunicação, enfim,
São duas metodologias que são utilizadas para isso. Né? Na Supera nós utilizamos as duas. Existe a qualitativa, que são essas conversas, que para nós é sempre a mais importante, a frente mais importante, porque a gente tem tempo para conversar com as pessoas, a gente consegue ganhar a confiança delas para a gente conseguir extrair o que a gente precisa. E existe também a frente quantitativa. A frente quantitativa são aqueles gráficos de pizza, né, que geralmente os diretores gostam. Tem uma verdadeira atração aí por aqueles números que são importantes, mas eles não são mais importantes. Para nós, a conversa, o face a face, é que é realmente relevante. Okay? Isso não tem custo. Sim, se a gente for pensar, sim, tem pouca verba, não tem custo. Exatamente. Okay? Vamos pensar agora em como a gente consegue fazer aplicações para a gente conseguir mensurar o retorno que a gente comunica. Okay? Existem muitas metodologias, na Supera, essa frente é liderada pela Kelly Cuffoni, mensuração de resultados. Legal. A gente tem utilizado duas metodologias, e a principal que eu trouxe aqui para ilustrar isso para vocês é do Walter Lindemann. Vocês facilmente conseguem fazer uma busca na web também e conseguem entender esses estudos que ele faz. Tá? Okay? Vamos lá, são 3 níveis para mensuração. Importante, gente, nós não recomendamos mensurações específicas. Vamos contratar a Supera para analisar uma campanha de segurança do trabalho só. A gente recomenda sempre aproveitar esse esforço, aproveitar que vai ser feito um investimento nisso para a gente conseguir mensurar diferentes níveis que está sendo comunicado. Dá para perguntar a campanha de segurança, mas dá para perguntar também ao mesmo tempo da comunicação da liderança, por exemplo. Okay? Então nós precisamos medir eficiência, esse primeiro nível que é o básico, é o que muitas áreas hoje de comunicação já fazem, é muito números e resultados expressivos em termos de quantidade. Então, uma revista bimestral, programamos 6 no ano, quantos a gente conseguiu fazer? Okay? É muito básico, é necessário, mas é muito básico. Não deixa de ser uma mensuração de resultados também. Okay? A partir do segundo a gente complica mais, é aqui que a gente ganha valor. Relevância. Relevância o que é? O que é importante de fato? As campanhas, as peças, como é que elas foram compreendidas? O que as pessoas acharam? O que foi absorvido? O que as pessoas se lembram? Ok? Perfeito. Então aqui a gente tem esse escopo também para mensuração que é necessário. Legal. E o terceiro é a eficácia. E aqui a eficácia, a gente pensa muito no que de fato a gente conseguiu mudar na cultura organizacional. Okay? O que de fato houve de percepções que líderes passaram a atuar de um outro jeito, as pessoas internalizaram e enxergam quais são os valores nas práticas do dia a dia. Okay? Então essas são as 3 frentes. Como é que a gente aplica tudo isso, gente? As escutas individuais, de novo as escutas antes, escutas ao longo do processo também. De repente, se a gente tem um plano de comunicação, a gente pode dividir isso em 3 fases, que a gente chama aí de pulsos. Passado 3 meses, começamos a executar um plano de comunicação. Passado 3, 4 meses, a gente faz um primeiro pulso, depois a gente tem programado um segundo pulso, depois a gente tem programado um pulso para fechar os 12 meses. As escutas individuais, de novo a importância da qualitativa, ok? Então, de novo, Renato, vamos trabalhar com uma amostra menor, vamos conversar com líderes para entender o que eles acham, se a gente tem mudado também, as individuais, os grupos focais, a gente passa a controlar também os canais das campanhas que são feitos, qual a coerência disso. Análise do conteúdo, então isso também é de extremo valor, o que de fato é comunicado é compreendido. Aí entra aquela máxima, né, que existe em comunicação, né? Comunicação não fala, que a gente fala, comunicação que o outro entende. Exatamente. Isso é um grande desafio para todo mundo. E a gente analisa também os canais, a questão do quanto eles foram efetivos. Okay? Então, numa mensuração, a gente tem que ter esse olhar para todos 5 pontos aí, para todas essas frentes. Boa. Aqui é um descritivo de como a gente faz isso. Então, o que nós costumamos fazer quando a gente aplica a nossa metodologia? Nós costumamos reservar as entrevistas individuais para líderes. Okay? Minha experiência mostra que um gerente, se a gente fizer um grupo focal só com gerentes, não sai nada. Só vão falar bem das empresas. Experiência de 20 anos, hein, galera? Tem até um pouco mais disso, mas vamos parar no 20, tá bom, né? Tá? Não entrega ideia, o foco é outro. Deixa quieto. Então, assim, gerentes, conversas individuais, tá? Para a gente ganhar a confiança dele, ele fala, olha, fala o que não funciona direito. Tá bom. O que não é legal. Para o cara se sentir à vontade. Exatamente. Também, okay. Conversas individuais. Individuais. Tá?
Perfeito. A má notícia, né, para quem trabalha com comunicação, de repente vai tentar fazer isso sozinho sem uma consultoria, de novo, dificilmente o gerente vai falar a real. Por isso a importância de alguém de um fora, terceiro, né, não envolvido diretamente. prometendo a confidencialidade para conseguir extrair o que é preciso. Perfeito. Entrevistas E aí fica a dica, supera a comunicação, né, galera? É o que a gente tem aprendido na prática. Boa. Nós já fizemos grupos com gerentes e nem sempre eles trazem os resultados que são necessários. Né? Legal. Os grupos focais, aí a gente sim precisa priorizar todos os turnos, a gente precisa priorizar as conversas por níveis, então pessoas do mesmo nível hierárquico, com diferentes tempos de casa, com diferentes perfis, ajudam a ter uma compreensão melhor do cenário. Ok? E os questionários, que são as pesquisas aí tradicionais, as pesquisas quantitativas, que vão ficar muito mais no nível do que acham dos canais, do que acham da comunicação da liderança, do que acham, enfim, de benefícios, do que a gente precisar inserir dentro desse processo. Então, quando a gente fala de mensuração de resultados, a gente vai por esse caminho. Fechou? Ok? Alguma pergunta? Você quer fazer alguma coisa para a gente antes de entrar aqui na parte final? Temos uma pergunta separada aí, sim. Do lado direito. A Natália Braga comentando pra gente aqui: sempre participo de reuniões, encontros e situações estratégicas que permitem entender o negócio e isso sempre me ajuda no briefing. Sim. Legal. O Gustavo: realmente é muito mais fácil culpar o cliente. Falando sobre o briefing aqui, né? Mas se nós nos propormos a fazer o planejamento, tem de matar a bola no peito e sair jogando. Opa, gostei aqui, hein? Assumir a responsabilidade e colocar a mão na massa. Isabela falando pra gente que uma pergunta, né? Como são analisados os canais para saber se são efetivos? Podemos fazer um breve parênteses aqui sobre isso, Zé? Sim. Se a gente for aplicar a qualitativa, literalmente, a gente tem um grupo de 10, 12 pessoas, a gente vai expor os canais e vamos perguntar o que eles acham. Da forma, seria o layout, do conteúdo, das mensagens, quais são os temas, as matérias que mais interessam, por exemplo, ok? Periodicidade, enfim, tudo que está relacionado aos canais. Se for uma pesquisa quantitativa, uma frente quantitativa, através de perguntas a gente vai pedir para que as pessoas deem uma classificação, como é que eles avaliam, uma escala, cada um desses canais. Legal, Okay? perfeito. Legal, Isabela. Se ficou alguma dúvida ainda, faz mais um comentário aqui pra gente, tá? Cabe mais um parênteses aqui antes do final? Sim, pois não. Muitas perguntas aqui sobre políticas para uso de redes sociais, uso de WhatsApp na empresa e tal. Bom, acho que realmente é um parênteses mesmo, não está dentro do nosso tema aqui de planejamento, mas é algo importante. Então, só uma fala rápida sua aqui, Zé. O que você tem notado sobre isso, sobre as políticas, as regras de uso de redes sociais e WhatsApp, entre outros? Faz parte também do planejamento de comunicação. E isso cabe, é uma encomenda que se faz normalmente para as áreas que executam a comunicação. Então, assim, muito se fala em redes sociais. Então, de novo, se a gente for voltar naquela conversa inicial, né, cada vez mais comunicação de dentro para fora, é preciso orientar os colaboradores o que eles podem expor em comentários pessoais no seu Face, no Instagram, no LinkedIn, e por aí vai. Então, é necessário sim, ter essa política. Nem sempre as pessoas lerão, nem sempre elas vão se lembrar do que foi acordado, do que elas assinaram, do que elas se comprometeram, mas é preciso ter esse direcionador, até mesmo com uma proteção para a reputação da marca. E geralmente, como funciona a exposição dessas regras no que você tem? Normalmente isso pode entrar até mesmo no código de ética, é um esforço maior, que todo mundo tem que assinar, todo mundo tem que comprovar que recebeu e tudo mais, que eu acho que é o que mais funciona. Ok? Ou isso tem que ser tem que ser isso divulgado, talvez mereça uma campanha em um nível intermediário, e ser lembrado pelos canais, de tempos em tempos, alguns toques. Não faça isso, não mostre isso, não comente isso, tal. Perfeito. Então, desculpa, pode não, é isso. Dentro a B2 Media, como vocês sabem, uma das nossas atuações é a entrega da comunicação através de alguns canais, né? O Mural Digital, TV corporativa e plataformas mobile, aplicativo e rede social.
E o que a gente faz quando a gente está falando de mobile, um termo de uso do aplicativo, um termo jurídico, que nós temos uma proposta elaborada com alguns advogados especialistas da área, e o usuário, como a gente não é um canal que ele é obrigatório, né, por ser celular pessoal e etc., então a empresa não pode tornar aquilo compulsório, né? É um termo que o usuário, o colaborador, ele faz a leitura do que pode, do que não pode, as regras, etc., etc. Aceito e não aceito. Então, a partir do momento que ele der um não aceito, como não é compulsório, ok, não entra na plataforma, Sim. não entra na rede e ponto. Aceito é um documento que é gerado e fica à disposição da área jurídica e de comunicação da empresa, com todas as regras ali, com o número do usuário, RA, data, IP e por aí vai. Então é uma das alternativas também que a gente tem levado para os nossos clientes, porque esse tema está sempre em alta quando a gente fala sobre isso e que tem funcionado muito bem até aqui, né? E é isso. Pessoal, se tiver mais alguma dúvida sobre esses temas aqui, ok, senão vamos em frente. Vamos lá, parte final do que eu separei aqui para vocês, tá? Renato, eu achei interessante também aqui compartilhar um pouquinho para onde vai o planejamento, né? Quais são as possibilidades para a gente executar um planejamento de comunicação. Okay? Então, o que eu mostrei para vocês são metodologias que estão sendo praticadas por várias agências, por várias empresas, extremamente competentes por aí no mercado, mas a gente também tem feito algumas apostas, a gente tem buscado entendimentos que talvez correspondam mais ao atual comportamento de consumo de mídia, comportamentos e hábitos de informação, enfim. Okay? E eu trouxe aqui um pouquinho, mais para realmente dar um pouquinho do gosto do que a gente tem experimentado e já praticado em 5, 6 clientes. Essa metodologia ela já tem sido aplicada pela primeira vez em comunicação de empregados no Brasil. Okay? Que é a análise do discurso. A análise de discurso não é novidade no Brasil, mas a análise de discurso aplicada em comunicação interna, em comunicação de empregadas, aí sim é. Ok? E esse é um trabalho que a gente tem feito bem assim, bem um a um, né? A gente entende quais são as possibilidades dentro do contexto de cultura de comunicação existente para a gente conseguir fazer essas construções de um planejamento diferenciado. Excelente. Na essência, gente, o que é isso, tá? Os planejamentos de comunicação, eles priorizam muitos canais, campanhas, enfim, tudo que a gente falou aqui. E a análise do discurso é uma organização é um plano em cima de mensagens, tá bom? Em cima de ideias. Okay? Ideias. Planejar ideias para fazer uma comunicação cada vez mais integrada, mas ela não se restringe a colaboradores. Ela começa de dentro e ela vai para fora. Perfeito. Isso tem acontecido muito, é um cenário bem interessante, mesmo nós sendo como agência de especializada em comunicação com empregados, temos clientes que a gente já faz gestão de LinkedIn, a gente faz Facebook, Instagram, a gente trabalha muito a marca empregadora, ou a gente também faz comunicação externa. Okay? Tá bom. Então isso tem feito com que a gente tenha esse outro olhar, planejar uma comunicação cada vez mais de dentro para fora. Legal. Né? Se a gente for olhar o que vocês estão enxergando aí nesse slide, né, o que é a base disso, um diagnóstico de comunicação, um trabalho como esse, mapeia o discurso da empresa. Tudo que é falado, tudo que é redigido, tudo que é escrito. Pode ser o discurso de um presidente, pode ser a mensagem que esteja numa TV corporativa, enfim. O olhar é para isso. O que a gente tem na sequência, na análise do discurso, a gente vai para alguns outros fatores que são o mapeamento das ideias forças. O que eu aprendi, que a gente costuma aprender nas faculdades de comunicação social, é a teoria, né? A teoria da comunicação. A gente tem lá o emissor passando ali por um código, que é o canal, que chega no receptor. A teoria da análise do discurso francesa, ela inverte isso. Ela traz a conscientização de que a comunicação é em rede, que existem muitos co-enunciadores participando o tempo inteiro do ambiente de comunicação. E esse é um tema muito em alta, né? Exatamente. Comunicação em rede. Exatamente.
Então a gente tem que se apropriar do que é a realidade, ok? Eu abro aqui até um parênteses, né, também para colocar um exemplo que eu acho que tem um contexto bem interessante aqui. Aplicativos, ok? Algumas vezes eu sou abordado em conversas, discussões de comunicação interna, em que clientes falam o seguinte: olha, mas a gente só tem 50% só do nosso público aderindo ao aplicativo, utiliza o aplicativo. 60% do público só aderiu. Gente, isso é bom demais. É bom demais. Se a pessoa não é habituada... É isso que eu ia falar, mas eu estava esperando você comentar, né? Sim. Dessa porcentagem. A gente tem que refletir cada vez mais o que as pessoas são na sociedade. Então, se a pessoa não tem um smartphone, ou se ela não é habituada a utilizar aplicativos, qual a expectativa de que ela use o aplicativo da empresa? É preciso que existam diferentes canais levando informações complementares para que a gente consiga, de fato, ter uma comunicação mais efetiva. Ok? Aqui a gente tem outro olhar. Então a gente parte para as ideias forças. Okay? Então temos aí muitos co-enunciadores participando do processo de construção. Perfeito. Da própria empresa, da imagem da empresa o tempo inteiro. Eu dei um aqui, deixa eu voltar. 2. Um exemplo, né? Vamos pensar em um símbolo na Apple e se a gente for refletir em tudo quais são os muitos significados, quais são as ideias forças que existem o tempo inteiro no discurso dessa empresa, a gente fica surpreso. Tudo comunica, tudo comunica. Desde do evento, do formato do evento, a gente tem uma composição aí do que é comunicação dentro e fora, que é interna e externa, os muitos públicos, os formadores de opinião e por aí vai. Esse é um mapeamento que a gente tem feito para organizações já no Brasil. Legal. Tá? O que isso tem na prática? Né? O que a gente aposta nesse caminho complementar, e ele faz muito sentido quando a gente começa a pensar nessa construção. A gente tem um norte, a gente tem um caminho, a gente estimula, começa tudo com a base em cima dos comunicadores, não só de quem é da área de comunicação, mas todos responsáveis pela comunicação, ambiente comunicacional da organização. A gente começa a promover discussões para que a gente consiga entender quais são as ideias forças que estão lá o tempo inteiro na organização. Nesse quadro, vocês encontram possibilidades disso. Tudo isso é construído, todo esse sentido é construído para fazer um planejamento completamente diferenciado do que a gente tem até agora. Okay? Então, o que vai além da frase? Quais são os símbolos que existem dentro da organização? Qual a forma de ação? O que é contextualizado? O que é assumido, de fato, por personas? Okay? Quais são as normas? E quais são as normas que, de fato, são praticadas? E o que é não praticado? Existe um termo que é uma comunicação formal e, de repente, algo escapa e alguém não é punido por isso. Qual é o impacto disso? Qual é o interdiscurso? Qual é o sentido que se constrói socialmente? Então, o que nós temos olhado muito, cada vez mais, é para isso. Então, quais são as nossas, um mapeamento de ideias forças que existem dentro de uma organização para a gente conseguir promover um planejamento que é muito diferenciado, completamente distinto do que a gente faz até então. Bom, aqui um exemplo, o Vitor Moraes, até é um cara bem interessante para vocês chamarem, é o nosso diretor de conteúdo e criação, ele que tem tomado a frente nessa aplicação metodológica. Aqui exemplos de discussões, por onde tudo começa, essas conversas, alinhamentos, juntar pela primeira vez. Muitas vezes pessoas que fazem a comunicação e a gente começa a refletir diferentes padrões para a gente ter um pensamento distinto na construção desse plano. Legal, muito bom. Ok? É isso, gente. É isso. Legal, show. Zé, você comentou que isso é uma novidade de mercado, né? Sim. Que vocês estão trazendo, então acho que vale aí uma atenção especial do pessoal, do público que está nos acompanhando. Tem dado bons resultados, né, Zé? E os contatos do Zé estão aí. Você pode entrar em contato direto com ele, o vídeo vai ficar salvo, como a gente já mencionou. A Supera é um parceiro que a B2 Media tem muito orgulho de ter. A gente, como eu disse no começo da nossa transmissão, sempre ouvimos muito bem do trabalho de vocês e que
para nós, como a área de atuação da B2 Media, o trabalho da Supera dá muito subsídio para preparar todo esse meio campo para que a B2 Media consiga entrar e executar um bom trabalho, né? Então, é o que você falou, pô, uma rede social, um aplicativo, uma TV corporativa, um mural digital, que seja, muitas vezes não, a solução não está aí, né? A solução está em todo um planejamento de background que empresas como a Supera ou mesmo a área de comunicação precisa fazer, entender que não é uma ferramenta que vai resolver um problema. E aí, às vezes, a gente acaba tendo algumas falhas de alinhamento de expectativa. Então, eu agradeço mais uma vez por todo esse conhecimento que você trouxe para nós aqui hoje. Sim. Digo novamente, isso é muito importante porque dá subsídio para as entregas que nós fazemos e que o comunicador que está nos assistindo também faz. Algum comentário aqui, alguma pergunta? Não esqueça de pôr a sua hashtag. A Mariana está dizendo aqui para a gente, sei que os canais dependem da área de atuação da empresa, mas atualmente o que vocês consideram canais assertivos para comunicação interna? Acho que vai depender aqui, né, Zé, Mariana, o que eu acho que vale a gente, não sei se eu entendi bem a tua pergunta, mas olha o que eu costumo ter como compreensão distinta, tá? Vamos pensar nos canais formais, mas também vamos entender encontros presenciais como canais efetivos. Ok? Canais efetivos. Então, a festa de final de ano pode ser um canal efetivo, os DDS podem ser canais efetivos, as reuniões de alinhamento podem ser canais efetivos de comunicação também. Então, quando você montar o seu mapeamento de canais, não esqueça desses encontros presenciais. Normalmente, o líder comunicando é que ele consegue uma maior efetividade quanto à compreensão das mensagens. Essa é a real. Também cabe a gente cada vez mais ajudar, apoiar, para que esses líderes eles consigam fazer uma comunicação mais efetiva. Legal, pessoal. Muito obrigado a todos aí que estão participando. Você pode ainda mandar... Deixa eu só agradecer também aqui, peraí. O negócio está acabando. Manda, a gente vai continuar. Que eu queria só colocar à disposição, tá? Vocês têm aí meu e-mail, vocês têm aí meu LinkedIn, se vocês quiserem continuar depois conversando sobre esse tema e muitos outros que envolvem o nosso trabalho, o nosso dia a dia, enfim, estou à disposição. Agradeço mesmo aí pelo convite, por essa grande experiência, cara. Agradeço, Renato, agradeço o time também aqui da B2 Media. Vocês estão no caminho muito certo em relação às soluções que vocês estão dando, as ferramentas, enfim, ajuda de fato a promover um diálogo corporativo. Então, realmente eu agradeço aí o time todo da Supera, agradece por essa oportunidade que você nos deu. Legal. A gente tem muitas pessoas comentando e agradecendo pelo nosso encontro. Ainda tem algumas perguntas, a gente tem alguns minutinhos ainda, Zé, se você puder, pra gente matar aí, para não deixar o pessoal sem resposta. O pessoal está perguntando também sobre os slides na plataforma. Abaixo do vídeo você tem como fazer o download, mas no nosso blog, para quem costuma acompanhar o nosso blog, a gente vai disponibilizar o vídeo completo e também os slides para você baixar e acompanhar. Uma outra pergunta é como acompanhar esse planejamento. Legal, né? A gente falou de como desenvolver o planejamento e depois, como que a gente acompanha? Inclusive, acho que vale a pena você falar da Supera nesse processo, né? A sua agência vai lá, faz o planejamento e aí? Como que a gente dá seguimento nesse processo, né? Vamos lá, se a gente lembrar daquele slide, eu pedi para que vocês olhassem com mais atenção, né? Que a gente falou das 3 frentes de planejamento. Então, a primeira frente é pesquisa, a segunda... Pode tentar localizar aqui. A primeira frente, pesquisa, a segunda frente, planejamento em si, a terceira fase, o acompanhamento, ok? Vamos entender o acompanhamento aí como a mensuração dos resultados, de fato, as entregas que a gente faz. Mas eu coloquei logo abaixo o que eu acho que é mais importante para a gente, que é a consultoria permanente, as áreas de comunicação, nós, comunicadores, precisamos ser consultados
para que a gente ajude na gestão do negócio, a tudo que se relaciona à comunicação, ok? E controle cabe a gente desses processos todos também. Mensuração de resultados, ajuda no controle. Acompanhamento dos indicadores, sem dúvida alguma, entrega também. Reuniões pontuais, nas quais a gente mostra quais são as realizações e quais são as compreensões de fato, tudo isso ajuda nesse controle. Planejar é importantíssimo, sem dúvida alguma, é por onde tudo começa, mas eu percebo que muitas vezes a gente acaba deixando o planejamento de lado em razão de outras tarefas, do nosso dia corrido, enfim, olhar sempre para o planejamento e revisitá-lo é necessário. Lembrando também que nenhum planejamento é uma camisa de força, o planejamento é só uma linha condutora do que a gente acredita que tenha que ser feito, mas o tempo inteiro ele precisa ser mudado. A partir do momento que a gente faz mensuração de resultados, a gente tem que estar aberto para fazer mudanças, modificações o tempo inteiro. Às vezes um canal passa a não ter relevância, a gente precisa descontinuá-lo. Às vezes outros temas que a princípio não estavam no nosso radar, eles são necessários para que sejam elevados numa primeira instância. Então, a gente tem que estar aberto, é um trabalho de organizar a informação, de organizar os nossos trabalhos, as nossas tarefas, mas ao mesmo tempo a gente tem que se permitir fazer mudanças para uma entrega cada vez mais coerente com a realidade do nosso mercado. Show de bola, Zé. O pessoal tem comentado aqui que tem acompanhado o nosso blog, é um trabalho que a gente faz também de continuidade, levar material de conteúdo relevante para nós comunicadores. A gente espera que esse material seja usado na sua empresa, inclusive alguns conteúdos que a B2 Media disponibiliza lá para os clientes e para todos que quiserem baixar. A gente tem também o certificado, né, dos participantes, eles serão enviados por e-mail, então é importante que você tenha informado seu e-mail corretamente para a gente manter uma comunicação para frente. Inclusive, esse material a gente manda num e-mail marketing toda semana, às terças e quintas-feiras a gente escreve no nosso blog, e assim como o conteúdo dessa palestra de hoje, a gente procura desenvolver novos temas, e você pode sugerir aí também temas e assuntos que sejam relevantes para vocês. A gente vai fazer uma curadoria de tudo isso que foi falado. A gente sabe que ficaram muitas perguntas sem resposta aqui, mas a gente vai tentar, inclusive, responder isso no nosso blog. Com certeza a gente vai pedir ajuda aqui do Zé para nos auxiliar com algumas questões aqui. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês. A B2 Media está à disposição. Quem quiser conhecer o trabalho da Supera, da B2 Media, pode mandar um e-mail para a gente. E a gente está aí, quiser bater um papo, chamar a gente para tomar um café na sua empresa, estamos à disposição. Beleza? Então, em maio, na semana do dia 21 a 25, a gente vai fazer um outro encontro presencial. A gente conta com a presença de vocês. E não esqueçam de preencher a nossa pesquisa de satisfação sobre esse encontro, que a gente vai fazer, de novo, um sorteio de materiais livros que vão te ajudar ainda mais a desenvolver melhor esse seu trabalho. Beleza? Nos vemos num próximo encontro. Um abraço e bom final de semana para vocês. Obrigado, gente. Valeu. Um ótimo final de semana para todo mundo.